Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto rápido, mas muito importante, que são os dois modos do VNAV. A gente está aqui no 737-800 da PMDG, né? A gente tem o LNAV, que é o Lateral Navigation, e o LNAV, que é o responsável por manter a gente aqui seguindo a nossa rota, né? Que é preenchida no FMC. Junto ao LNAV, a gente também tem o VNAV. O VNAV significa Vertical Navigation. Ele que é o responsável por estar fazendo essa nossa descida agora. Vocês podem reparar que a gente está descendo aqui para o aeroporto de Brasília e estamos descendo na rampa, né? O avião projeta uma rampa ideal de descida para a gente, baseado aqui nas nossas restrições, na nossa chegada, nas restrições no vento, na temperatura, no QNH, enfim, em tudo, no descent forecast que a gente preenche, nos ventos, enfim. Que já vou resetar aqui para 10 mil pés, que é a próxima restrição. Tá? Como eu disse, o VNAV possui dois modos. Aqui no FMA a gente pode checar que o nosso modo de descida atual é o VNAV PF. Isso significa que o avião está focado em cumprir as restrições da nossa descida, da nossa chegada. Portanto, ele estando em VNAV PF, eu posso confiar que essa aeronave vai seguir todas as restrições aqui. Por exemplo, em mode, eu tenho uma restrição que eu vou passar no nível de voo 230 ou acima. E o avião vai cumprir isso. Aqui mais à frente eu tenho outra restrição, em Louvre eu tenho outra. A aeronave vai seguir isso porque é o que o modo VNAV PF faz. A gente tem um outro modo que é o VNAV Speed. No modo VNAV Speed, a aeronave ela te pede uma ajuda. E se houver essa troca de VNAV PF para VNAV Speed, a aeronave não vai seguir mais essa rampa, ela vai focar em manter a velocidade. E se você não intervir nisso, provavelmente você vai ficar alto, vai desestabilizar sua aproximação. Se você for corrigir muito em cima da hora, corre o risco de você chegar muito rápido e alto, ou muito rápido, mas na altitude certa. Então é sempre importante durante a sua descida você ficar checando aqui o VNAV PF. Eu vou dar um direto para o IAF, um direto Louvre, porque essa é uma das circunstâncias que pode acabar gerando uma troca de VNAV PF para VNAV Speed. Tá? Vou aqui em Legs e vou dar um direto Louvre. Tá? Quando eu der esse exec aqui, olha para cá, fica de olho aqui no FMA e vamos ver se ele vai fazer essa troca de VNAV PF para VNAV Speed. Veja só, ele trocou para VNAV Speed e me indicou que agora eu não estou na rampa, eu estou a 3 mil pés acima dela. Então, o que a gente pode fazer para corrigir? Porque a aeronave, nesse momento, ela está focada em manter 280 nós. O que eu vou fazer para corrigir o mais rápido possível isso e voltar para a VNAV PF? Vou dar um Speed Intervention e vou aumentar minha velocidade. Como a minha aeronave ela está focada em manter a velocidade, ela vai buscar a velocidade que eu quero, aumentando a razão de descida. Não é necessário o Speed Brake para isso, tá? Eu vou até resetar minha altitude aqui para 6.000 pés, que é a altitude no IAF, né, em Louvre. E a gente monitora a descida da aeronave de modo a voltar para a rampa. Assim que a minha aeronave voltar para a rampa, vai haver a troca automática aqui de VNAV Speed para VNAV PF novamente, tá? Quando eu dei o DCT Louvre, o que aconteceu? Ele teve a troca para o VNAV Speed e isso aconteceu porque eu fiquei muito alto. E só ocorre essa troca para VNAV Speed quando tem um risco de eu dar um overspeed, da minha aeronave chegar no overspeed. Aqui você sempre vai monitorar. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, porque o quanto antes eu chegar no VNAV PF, melhor. Né? Ela vai buscar a velocidade, aumenta a razão. E a gente aguarda. E aí, essa troca para VNAV Speed ocorre quando tem o risco de dar overspeed. Porque se a aeronave mantivesse VNAV PF naquele caso, ele iria colocar o nariz para baixo para buscar a rampa e a velocidade iria aumentar, obviamente. Então, o que a aeronave faz? Ela reverte para VNAV Speed para te falar, olha, eu não consigo buscar essa rampa, eu vou focar em manter a velocidade aqui e você me ajuda nesse processo. Então você tem que intervir, tá? Aqui ele está ainda descendo um pouquinho, vou acelerar mais um pouquinho aqui para descer. Se o controle te restringir alguma velocidade, aí o uso do Speed Brake acaba sendo necessário, tá? Aqui, como foi um encurtamento muito em cima, você acaba tendo que fazer
você acaba ficando muito acima da rampa e vai acabar tendo que corrigir. Fica de olho que a rampa está chegando e assim que chegar ele vai fazer a mudança aqui novamente para VNAV Path, tá? 100 pés, 150 pés acima da rampa, trocou para VNAV Path. Eu vou tirar o Speed Intervention e vamos acompanhar aqui se a aeronave vai começar a reduzir. Eu estou a 43 milhas de Lúvila, eu não estou tão perto, então tem um espaço aqui ainda, tá? Aqui eu voltei para a rampa. Voltei para a VNAV Path, significa o que? A minha aeronave, ela agora vai seguir a rampa de descida, tá? E aí, se for necessário, você pode usar um Speed Brake agora sem problema, né? Você agora está um pouco rápido realmente, mas você voltou para a rampa, né? O Speed Brake você sempre deve você tem que sempre evitar o uso do Speed Brake. O Speed Brake você só vai usar quando você não puder mais acelerar, né? Vamos supor que o controlador te deu um DCT e te manteve restrito a alguma velocidade, por exemplo, né? Se você tiver que usar o Speed Brake, pode usar, mas na real, se pensa no conforto dos passageiros, também evita-se o uso do Speed Brake sempre que for possível. Aqui você vê que a velocidade está diminuindo, eu vou usar um pouquinho do Speed Brake nesse momento para ajudar ele nessa redução. Já estou chegando ali próximo a 10 mil pés também. Em Lúvila a gente sabe que tem uma restrição de 190, então a gente usa aqui um pouquinho do Speed Brake para ajudar ele a retornar, né? Se você olhar aqui no FMC, ele me deu uma mensagem de Drag Required, ou seja, a aeronave está pedindo ajuda para reduzir, porque senão, se eu não ajudar, ele não vai conseguir sozinho. Então, que ajuda é essa? O Speed Brake. Então, a gente usa um pouquinho do Speed Brake. E esse é um modo de você trocar de VNAV Speed para VNAV Path. A ideia do vídeo é mostrar essa ideia, né? É mostrar que existem esses dois modos de descida, né? Esses dois modos do VNAV. E que se eu vejo muitas pessoas reportando que vão para MDG e falam: ah, cheguei alto, cheguei desestabilizado, tô muito alto na rampa, não sei porquê, a aeronave não segue a rampa. É por causa disso, é porque a aeronave ela troca para VNAV Speed, muitas vezes o controlador te dá um DCT, né, às vezes para o IAF ou para um fixo à frente, ou seja, ele corta a sua chegada, né, ou seja, aquela rampa que o avião tinha pensado, né, às vezes você percorreu 80 milhas ali na tua chegada, sei lá, estou chutando, com esse DCT você vai percorrer 60, ou seja, são 20 milhas a menos que o avião vai percorrer, então ele vai precisar dessa tua ajuda aí para você voltar para a rampa depois que o ATC cortou o teu caminho, tá? Então o teu objetivo sempre vai ser deixar a sua descida, sua aeronave no modo VNAV Path. Pode ser verificado aqui. Então a dica que eu dou é sempre durante a descida fique de olho no VNAV Path. Se ele trocar para VNAV Speed, tente corrigir o mais rápido possível e sempre que for te passado uma proa direta para um fixo à frente, após você executar essa proa, né, fica de olho aqui, ver se trocou ou ver se manteve o VNAV Path. Manteve o VNAV Path, de boa, continua monitorando. Se ele trocar para VNAV Speed, significa que você, piloto da sua aeronave, vai ter que entrar em ação para recuperar a rampa, porque o teu avião tá te pedindo ajuda. Você não vai conseguir ficar parado sem mexer em nada e chegar na rampa, porque o foco vai ser a velocidade target aqui. Beleza? Vídeo rápido só para mostrar isso. Não vejo muitos vídeos desse assim no YouTube em relação a isso. Então achei maneiro trazer isso pro canal. Beleza? Tamo junto, um abraço.